Boa noite. Entrei uns 2 minutinhos antes. Esperar o pessoal chegar. Oi, Túlio. Oi, pessoal. Vamos esperar aqui um pouquinho. Pessoal entrando. Boa noite. Pessoal de Goiânia, Túlia, Edvar, Letícia de Brasília. Oi, Lê. Legal. Adelaide. Legal, gente. Beijo, Letícia. Adelaide, beijo. Bom, dá mais 2 minutinhos pro pessoal entrar. Alba, de Rio Verde. Legal. Legal, gente. Vamos ver. Boa noite, Albertina. Oi, Túlio. Legal. Bom, pessoal, a galera tá entrando. Oi, Ellen, tudo bem? Wagner, lá de Fortaleza. Oi, Edileuza. Tudo bem? Oi, Wagner. Oi, Alba. Oi, Elaine. Caruaru. Eita, que a gente tem gente do Brasil inteiro aqui com a gente. Legal. Muito bom. Bom, gente, eu vou começar aqui falando tudo. Eu vou começar, gente, esse assunto de adoção. Por que a gente escolheu falar de adoção durante nessa live, né? A gente teve um trabalho com a Record Brasília. Eu vou botar o óculos, senão eu não enxergo, gente. Eu não vou ler vocês. Bom, então, a gente teve um trabalho muito legal com a Record Brasília e com o abrigo Flora e Fauna nesse mês de agosto. E vieram muitas perguntas no meu Instagram, né, no Val FVO ou no da FVO mesmo. Então a gente decidiu falar um pouquinho sobre essa questão de adoção. O que eu achei muito pertinente para a gente conversar é que antes da gente falar os Montes Claros, legal, gente, tem gente do Brasil todo aqui. A gente vai falar um pouquinho antes dos cuidados. Eu adotei um pet, e agora? Na verdade, a gente vai falar antes sobre o perfil do pet que eu vou adotar. Porque, gente, para a escolha ser correta, a gente tem que ter muito cuidado em analisar algumas características da nossa vida, do nosso perfil, da nossa família, para a gente fazer a escolha certa. Davi de São Luís. Então, isso é uma coisa que eu quero ressaltar inicialmente. Quando eu decido, eu quero ter um pet, eu vou fazer uma adoção de forma Zé Antônio, do Tocantins, eu quero fazer uma escolha correta do meu pet. Eu tenho algumas coisas para analisar. Primeira coisa, qual o meu perfil? Aqui não é muito difícil realizar essa escolha, a Mila tá falando. Mila, é o seguinte, a primeira coisa você tem que entender, hoje a adoção, eu diria pra você que 90% são com cães SRD, tá? Mas quando a gente fala do adotar o pet, a gente também engloba as pessoas que querem comprar um cão de raça. Tem pessoas que querem comprar no norte de Minas Gerais, oi, tá joia? Então, assim, é muito importante a gente ter uma noção que, independente se eu vou adotar, independente se eu vou comprar, independente se eu vou ganhar, eu preciso entender se aquele animalzinho, ele vai entrar na minha vida. Então, algumas coisas a gente deve analisar. E é sobre isso que a gente vai falar inicialmente, ok? Bom, eu moro em casa, eu moro em apartamento, isso é um fator decisivo para você escolher um pet. Não que não tenham pessoas que têm Golden Retriever, Labrador, Pastor Alemão, cães SRD de grande porte em apartamentos. Mas a gente sabe que isso torna tudo mais difícil. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar, eu moro em casa, eu moro em apartamento, eu tenho crianças em casa, eu tenho idosos em casa, eu sou mais tranquilo, eu não gosto tanto de barulho, eu não gosto tanto de estar na rua. Isso também denota um tipo de animal que eu posso escolher. Porque se eu sou uma pessoa mais ativa, que gosto de esportes, que gosto de andar, que eu gosto de fazer caminhadas, por que não ter um animal, um cão de médio e grande porte? Jace, lá de Recife,
Por que não ter um cão de grande porte? É a escolha ideal. Eu sou uma pessoa atleta, gosto de exercícios, gosto de andar na rua, moro em casa. Um cão é a medida certa. Eu sou uma pessoa mais tranquila, não gosto tanto de sair de casa. Minha casa eu sou mais solitária, não tenho família. Enfim, eu posso escolher um gato, que é um animal mais tranquilo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que definir, gente, é isso, é o perfil. Não adianta eu ser uma pessoa extremamente caseira, que não gosto de sair, e de repente eu quero ter um labrador, que é um animal que tem uma grande, tem uma grande demanda de gastar energia e ficar com ele trancada dentro de casa. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar, tá, gente? A primeira coisa. Nem sempre o querer é o poder. E é como eu tenho sempre falado nas questões que a gente tem falado na televisão, em diversas posts, a gente tem falado muito sobre adoção responsável. E a gente entender que nem sempre a nossa vida se encaixa com a do animal é muito importante, tá? Então, vamos entender essa questão do perfil. Val, então você está querendo dizer que eu ter um cachorro e um gato é meio complicado. A Albertina está falando assim, tem um pincher de 10 anos e adotei uma vira-lata de rua e estão se dando super bem. O SRD, que vem desses abrigos, geralmente, gente, eles são muito tranquilos, eles vêm sedentos de carinho, de atenção e eles se adequam bem à realidade da família, tá? Agora, o que é importante, eu estava falando antes sobre, eu tenho um cão e eu quero ter um gato, não posso ter? Pode, não tem problema algum, você pode ter. Só que você tem que pensar que você vai ter que adequar a sua casa à presença do gato. O gato, por incrível que pareça, ele gosta de lugares mais calmos. Então não adianta você ter uma casa muito agitada, né? Gato não gosta disso, o gato fica estressado. Só para você ter uma ideia, os grandes pet shops que hoje eles têm se fundamentado só em gatos, uma das coisas quando você conversa com a veterinária comportamental, com a veterinária que está presente lá, Elsa de Brasília, uma das primeiras coisas, Eliezer de Salvador, nossa equipe FVO está aqui em peso. Que bom, gente. A gente tem que adequar. Só para vocês terem uma ideia, por que várias pessoas têm preferido levar no Brasil inteiro, onde nós já temos pet shops especializados só para gatos, a gente tem percebido que isso tem crescido muito. Porque o gato, ao ver o cachorro, ele se estressa. Se vocês verificarem uma sala, uma recepção de um pet shop, de uma clínica especializada em gatos, vocês veem que tem pequenas prateleiras que as pessoas colocam as suas caixas de transporte com o seu gato, que o gato não vê o outro animal. Então parece uma loucura, mas é verdade. Então assim, você tem que mudar a forma da sua casa para você acomodar de forma legal o seu gatinho. A gente indica uma caixinha daquelas de areia em cada cômodo da casa, é o ideal. A fontezinha de água, gato ama beber em fonte. Eu super indico para a pessoa que está comprando um gato, está adquirindo um gatinho, enfim, você tem que... Os meus 3 cães são muito comportados, legal, muito bom. Então assim, você tem que adequar o gato para a nova realidade dele, é diferente de um cachorro, entendeu? Roberto, beijão para você, Roberto, de Fortaleza. Então assim, é muito importante a gente entender isso. É possível ter cão e gato? Mas a realidade do cão é diferente do gato. Ficou claro isso, gente? Então ótimo. Bom, os cães de porte pequeno a gente indica também para os proprietários que são mais caseiros, porque esses animaizinhos de pequeno porte, os cães, eles ficam em casa tranquilamente. Você já condiciona muitas vezes eles a fazer o xixi, o cocô dele, no lugarzinho. Então assim, para pessoas mais caseiras, a gente recomenda também os cães de pequeno porte. Os cães de médio e grande porte são cães que precisam gastar energia. E ele ficar num ambiente restrito, isso pode levar a quadros de estresse e até mesmo o animal adoecer, porque a imunidade dele cai, ok? Bom, e aí depois disso, eu escolhi, eu identifiquei o meu perfil, eu entendi qual que é a minha praia, então eu tenho aquele pet. Fui lá, adotei no abrigo, ou comprei no canil, enfim. O que é importante a gente fazer? A gente escolher a alimentação correta.
Primeira coisa, levar o veterinário, ver como está a questão possivelmente de vacinação, ninguém entende nada, né? Ninguém sabe como é que eles estão. Então, levar o veterinário para ver como é que está a questão das vacinas, da vermifugação, dos ectoparasitas, que são carrapatos, pulgas. Isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Tá bom, levou, tá tranquilo. E aí eu tenho que identificar, muitas vezes a gente não consegue, a gente vai por especulação mesmo, a idade do animal. Ou às vezes no abrigo eles até informam. E aí você vai identificar a alimentação para o seu pet. Se é um gato, uma das primeiras medidas que eu sugiro para se fazer quando se adota um gato é castrar. Independente se é macho ou é fêmea, isso já traz uma certa tranquilidade para problemas futuros. Então, realizou a castração, indicamos dar ração de castrado para os animais, os gatinhos, independente da idade. Roberto do Rio de Janeiro. Então, assim, independente da idade, a gente já começa a administrar a ração para gato castrado. Isso é uma tranquilidade. Daniel de Pernambuco, é uma tranquilidade que nós temos para a gente ter certeza que a gente está dando um alimento completo e balanceado para o nosso animal. E aí tem vários tipos de rações para gatos castrados. Tem linha premium, tem linha premium especial, tem linha super premium. Vai de acordo com a sua predisposição a gastar. Lembrando que os meus 3 cães, a Dog Seal tá falando que tomam remédio anticarrapato. Eu uso o Simparic. Nós temos vários remédios, vários medicamentos para carrapato muito bons no mercado. Tá? Então, assim, a gente tem que cuidar dessa questão, levar o veterinário e aí nós vamos ver qual a ração que nós vamos dar. Estávamos falando dos gatos castrados. Eu tenho um cãozinho, é um cãozinho filhote, eu vou dar ração de filhote. Val, até quando dar ração de filhote? Eu indico para os animais de pequeno porte até 1 ano. Depois disso, você passa para a ração de adulto. E você só volta a dar ração de filhote para um animal adulto, para a cadela gestante ou lactante, porque ela está gerando vidas ou ela está amamentando. Passou disso, gente, é ração de adulto, tá? Lembrando que existem várias rações, várias marcas de ração, que também falam. Douglas da Record Vitória, um beijo, Elaine de Caruaru. Então, assim, a gente já indica a ração para filhotes só nesse caso de fêmeas gestantes e lactantes. Agora eu tenho um pastor alemão, ele fez 1 ano. Doutora Val, eu passo para ração de adulto? Não. Nós indicamos Val, tá, gente? Vocês podem pegar várias outras indicações de veterinários, mas eu preciso da questão de ver a questão da ração de adulto só quando o animal completa 1 ano e meio. Por quê? Porque com 1 ano e meio eu tenho certeza que ele completou o crescimento músculo-esquelético dele. Então isso é muito importante, gente, para a gente se ater. Vários casos de desnutrição, ele vem por uma ração dada errada, entendeu? Então é muito importante a gente se ater a isso. Eu tenho um animal, uma fêmea, ela pariu agora há pouco tempo, enquanto ela estava prenha, porque a gestação de uma fêmea é de 58 a 63 dias, em média, de uma cadelinha, e aí até ela desmamar, eu continuei dando ração de filhote, tá certo? Certíssimo, é isso aí. Por quê, gente? A questão, as rações, elas são muito balanceadas, e eu falo como FVO Alimentos, e eu tenho plena certeza dos produtos que nós comercializamos. Nós estamos sendo sempre atualizando, vendo aquilo que... nunca uma ração nossa fica muito tempo do mesmo jeito. Isso aí é fato. E não só FVO, tá, gente? Várias empresas de ração fazem da mesma forma. Porque como na nutrição humana, a nutrição pet ela evolui paulatinamente. E a gente precisa se atualizar. Então, assim, vem tudo balanceado. De acordo com a idade que for passando, as necessidades nutricionais ou diminuem ou aumentam. Então, você tem que dar realmente um alimento que atue diretamente na alimentação do pet. Então, isso é muito importante. Não vamos dar ração de filhote aleatoriamente, porque, meu cãozinho gosta, se eu passar para ração de adulto, ele não vai comer. Gente, isso é mito. Se você deixar o cachorrinho não tô falando para vocês tirarem a comida dele, ele passar fome e morrer, não.
Mas se vocês treinarem o seu animal, tudo é condicionamento. A gente tem que lembrar que os cães, eles não têm a mesma palatabilidade que o ser humano. A gente dá vontade de comer aquele docinho, enfim, a gente vai, come, sai da dieta. O animal, ele quando bem condicionado, não tem problema algum. Ele vai comer aquele produto. A palatabilidade dos pets são muito diferentes das nossas. Nós é que ficamos naquela loucura de querer trocar de produto e muitas vezes a gente faz uma besteira danada, tá bom? Bom, gente, e os cuidados iniciais com esses animaizinhos que a gente adotou? Caminha em local aberto, seguro, que esteja à nossa vista. Água sempre fresca, gente. O cão, ele tem uma facilidade na ingestão hídrica muito maior. Ele ingere água muito melhor do que o gato. Doutora, o meu cão de 13 anos, ele precisa de qual ração por ser mais velho? Eu dou Fani Prêmio Adulto. Bom, a Fani Prêmio Adulto é uma ração prêmio com 22% de proteína, 8% de extrato etéreo e tem 4% de matéria fibrosa. É uma ração que ela tem alguns atributos de produto a nível intestinal, como prebiótico, né, para regularizar a flora. E se o seu animal está bem com o produto, não está apresentando nenhuma alteração, tá tranquilo, não tem necessidade de você mudar. A partir do momento que o animal começa a ter algum tipo de alteração, eu recomendo você ir ao veterinário para que ele possa direcionar para a ração correta. Mas se o animal está bem, tranquilamente. Por que eu falo isso para você? Por ela ser uma ração prêmio, ela não tem um teor de proteína exacerbado, 22%. Então, ela atende perfeitamente mesmo um cão idoso, tá bom? Bom, então voltando à questão de depois de eu adotar, o que eu devo fazer com o meu pet? Você tem que ter uma caminha, né? Se for um labrador, um rottweiler é complicado, né? Mas você tem que ter aquele espaço dele no seu quintal para que ele possa se sentir seguro, tá? E sempre deixar água fresca. Eu estava falando que os cães, eles têm muito mais facilidade de ingerir líquido, ingerir água. Se você deixar a vasilha de água lá o dia todo, o cachorro tem que ficar trocando. Inclusive, é necessário você fazer isso. Muitos de nós proprietários, erroneamente, a gente coloca uma vasilha, um comedouro cheio de água, né? E deixa o dia todo. E esquece que o bichinho tem que estar renovando. O cão e o gato gostam de água fria, gente. Limpa, tá? Então, assim, tem que ter essa preocupação. O gato já é mais complicado. Val, mas eu tenho um gato que ele é uma beleza para beber água. Eu estou falando do macro, tá? Sempre vai ter uma exceção no meio do nosso bate-papo. Gata com 1 ano e meio, castrada, qual a melhor ração? Olha, nós temos várias rações para animais castrados no mercado. Falando da FVO Alimentos, nós temos a Chanin Prêmio Castrado, que é uma ração prêmio, e temos a Cat Bom, que é uma ração prêmio especial. Sempre as rações prêmio especial, super prêmio, elas têm um nível de proteína, de extrato etérico, gordura maior. E a matéria-prima se torna de melhor qualidade também, tá? E vai vir outros produtos FVO também aí em breve para animais castrados, ok? Bom, então voltando à questão da água, gente, que é muito importante a gente ressaltar, o gato já não é assim. O gato tem muito, ele não gosta de água. Ele não gosta de água. Assim, a ingestão hídrica dele, tanto é que nós veterinários estamos estimulando bastante os gatos a ingerirem alimentação úmida. Porque é necessário a gente ingerir mais água para esses bichinhos. Então, assim, é muito complicado. Então, no caso de gato, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sugiro a fonte. Não é nem um bebedouro, aquele comedourozinho que a gente põe água, não, tá? A Edileuza tá falando aqui que a gata dela não bebe muita água. Isso é super normal, tá? E até um dos grandes problemas que nós temos de retenção hídrica, tá? Ah, eu vou tentar. Se eu não errar, Wagner, ele tá pedindo para deixar a live. Eu vou tentar compartilhar no IGTV, tá? Então, assim, o gato, o ideal, se você tem um gato, é cada cômodo que ele fica na sua casa, você tem uma fonte. É o ideal, tá? É a mesma coisa do que a caixa de areia. Ou, no nosso caso, que nós indicamos o granulado sanitário Cat Bom. Então, assim, é muito sério, gente, essa questão. Porque o gato, gente, ele tem preguiça. Ele tem preguiça. Se você achar, eu moro no apartamento, eu vou deixar só lá na área de serviço. Você vai ter problema com seu gato. Aí muitas pessoas culpam a ração. Ah,
doutora, eu comecei a dar aquela ração e começou. Gente, retenção, eu tô até preparando um post que a gente vai colocar no Instagram da FVO essa semana, justamente falando sobre isso. Retenção hídrica, que é o que causa cálculo urinário no gato. E muitas vezes é isso, gente, é baixa ingestão de água. Então, se você tem um gatinho, pulverize as fontes de água pela casa, pelo menos nos ambientes que ele mais fica, tá bom? Bom, outra coisa que é muito interessante para gato. Gente, por que eu tô falando tanto de gato? Porque o aumento na escolha pelo gato, na adoção, está crescendo cada vez mais. Hoje o mercado de gato, ele cresce. Brasil, para vocês terem uma ideia, que ainda nós temos mais cães do que gatos, o crescimento de gato é maior do que de cão. E na Europa, nos Estados Unidos, nós temos mais gatos do que cães. Então, por isso que a gente tem falado tanto. E o gato, o grande problema que eu vejo, porque o gato é um animal que as pessoas acham que querem criar igual cachorro. E tá errado. Então, por isso que eu tenho batido tanto na tecla de gato, tenho falado muito sobre gato, porque assim, a gente tem que levar informação para as pessoas. Cuidar de gato não é igual cuidar de cachorro, tá? Outra coisa, muito interessante para quem tá tendo gato, comprar os arranhadores, tá? Mas não é colocar um arranhador, é a mesma coisa, gente. A gente trabalha, para vocês terem uma ideia, eu tava conversando com uma especialista em gato, ela falou, Val, eu indico meus clientes de 2 a 3 arranhadores por gato. Eu falei, misericórdia, 2 a 3 arranhadores. E eu tenho amigos em gatis que falam mesmo, falam, Val, aqui eu tenho um monte de arranhador. Quer dizer, ele vive, a pessoa vive com os gatos, né? A casa é dos gatos, é cheia de arranhador. E essas questões, gente, dessas prateleiras suspensas para o gato poder subir, isso é verdade, tá? Isso é uma outra coisa que faz toda a diferença. Por exemplo, quando eu atendo alguém que fala assim para mim, Val, eu tenho um cão e um gato, só que o meu gato come a ração do cachorro, o que não acontece muito, é mais o cachorro comer a do gato, tá? O que eu faço? Realmente, você tem que pendurar o comedouro do gato. Você tem que fazer uma estrutura, tipo uma prateleira na sua casa, que você põe o comedouro lá e ele possa ir lá comer, longe do cachorro. Porque a dieta, gente, é totalmente diferente. As necessidades nutricionais são totalmente diferentes. O cachorro, ele não é um carnívoro restritivo como o gato. O gato é carnívoro restritivo. A proteína de origem animal para ele faz muito mais diferença do que para o cachorro. E o cachorro é um carnívoro também, mas ele não é restritivo. Então, assim, as rações são diferentes. Os pellets que a gente fala, que são aqueles carocinhos das rações, são diferentes. Como que você vai querer alimentar um cão com a ração de gato? É totalmente diferente. Então, assim, é mais ou menos você pensar assim, vou falar de uma forma grosseira, uma pessoa sadia comer a comida que um diabético come, sabe? É totalmente diferente. Então, para quem tem cão e gato, faça essas adequações na sua casa, para você não ter problema, tá? Aqui, a Edileuza tá falando que a gata dela vive em cima do guarda-roupa, mas é verdade. Eles amam, gente, eles amam. Procurem ver se na cidade de vocês tiverem clínicas veterinárias especializadas em gatos. É totalmente diferente de uma clínica veterinária comum, tá? É totalmente diferente. Os animais não se olham. Paulo Henrique, o nosso novo colaborador lá de Pernambuco, seja bem-vindo. Então, assim, eles não têm aquele contato com os animais, vendo outros animais, porque os gatos se estressam, tá bom? Bom, como lidar com problemas de comportamento? Como lidar com problemas? Primeira coisa, a gente tem que mostrar para o nosso pet que nós somos os líderes da casa, somos nós que mandamos. O grande problema que vários tutores têm hoje é que os animais se sentem dono de casa. Então, eles fazem tudo da forma deles. E ai da gente achar que o animal não tem inteligência suficiente para isso. Então, a gente tem que lidar com muita paciência, a gente tem que ensinar. Eu quero que o meu cachorrinho faça xixi e cocô, faça lá na área de serviço. Então, eu vou encher de jornal. Existem vários produtos no mercado que prometem essa questão do animal urinar e defecar naquele espaço. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tive experiências positivas com esses produtos. Val, não tive.
Então, assim, eu indico aquilo que eu tenho certeza. Mas eu tenho colegas que tiveram experiências super positivas. Eu acredito no condicionamento. Eu acredito em você ter paciência, você falar, o seu tom de voz diz muito pro animal e o seu agradar o animal quando o animal faz aquilo que você gostaria. Eu acredito piamente nisso. Então, é assim, é a paciência em primeiro lugar, o espírito de liderança para mostrar que você é o cabeça da casa, que você é que manda e que você gosta daquilo que ele faz certo. E aquilo que você não gosta, você repreenda com a entonação de voz. Oi, Vinícius, nosso parceiro da Quiron. Então, assim, é muito importante a gente ter essa paciência. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu adotei o pet, só que eu não tô aguentando mais, ele tá fazendo xixi pela casa toda. Então, é assim, o que eu falei no início da live, a gente tem que parar, pensar, analisar e ver aquilo que se encaixa no nosso perfil, entendeu? E a partir desse ponto, aí você vai definir qual o pet da sua escolha. Isso é primordial. Paulo de Brasília, seja bem-vindo. Então, assim, sempre tom de voz, paciência, espírito de liderança, eu mando na casa, você é meu pet, e principalmente entonação de voz. Então ele fez aquilo, ele fez xixi no jornalzinho, bem tranquilo. Eleusa, querida de Brasília, falar olhando para ele, eles olham nos nossos olhos e percebem se mandando. É isso aí, Eleusa. Então, assim, a entonação de voz é tudo. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de assistir alguma aula de adestramento. Os adestradores, eles trabalham com isso, modulação de voz e premiação. Por isso que eles gostam tanto de biscoitos, bifinhos, né? Para poder fazer esse agrado animal, porque o animal vai começar a associar. Ele começa a associar. Gente, é literalmente isso. Parece loucura, mas não é. Fiz certo, ganhei biscoito, vou fazer certo de novo, tá? Eu tenho experiência com os nossos animais, até os nossos que já morreram pela idade, eles só faziam dentro de casa. Eu sempre morei em apartamento e sempre fizeram dentro de casa. E isso foi a Isabela. Beijo, querida. Então, eu acho que essa questão é muito importante da gente fazer essa ressalva. Entendeu? Os animais são capazes. Não, Val, eu não quero criar meus animaizinhos fazendo suas necessidades fisiológicas em casa. Eu quero que eles desçam tranquilamente. É outra forma que você pode conduzir. Porque é importante os animais também passearem, os animais terem contato até mesmo com outros animais. A gente está vivendo tempos difíceis de pandemia, mas a gente já tem visto na rua, né? Que as pessoas estão caminhando com seus pets. É importante também. Isso vai, como eu falei desde o início, vai de acordo com aquilo que você quer. O importante é você alinhar desde o início o perfil do pet que você vai adotar com a sua vida, com a sua forma de conduzir a sua vida e com a forma que você vai conduzir o seu pet. Evitar alimentação caseira, tá, gente? Ainda temos uma grande quantidade de pessoas no Brasil que administram alimentação caseira para os pets. Totalmente errado. São alimentos desbalanceados, são alimentos feitos para o ser humano e que a gente precisa mesmo não fazer isso com o nosso pet. A gente tem muito caso de obesidade, a gente tem muito caso de animais totalmente desnutridos por Eliezer de Salvador, por dar alimento errado para o seu pet, tá? Então, assim, vamos pensar em ração, alimentos que... Esses alimentos, gente, existem. Hoje eu falo sempre nas minhas palestras, nos meus treinamentos, a gente não tem que falar, hoje ter ração ruim no mercado é muito difícil, porque a gente tem profissionais de renome, zootecnistas, agrônomos, veterinários que trabalham ligados somente à nutrição, à formulação, né, de produtos, e eles têm assim um know-how para produzir aquilo que realmente o animal precisa. Então, assim, eu sou contra dar ração, eu prefiro dar o resto da minha comida. Você vai ter o seu animal por pouco tempo. Val, mas quando eu era criança, meu pai e minha mãe criavam os cachorros lá de casa, todos com alimentação caseira e eles não morriam. Se nós pegarmos, gente, é o que nós estamos falando do macro, sempre o macro. Todo macro tem exceção. Então aqui a gente não conversa com as exceções, a gente conversa com o geral. Se você for pegar a questão da longevidade
o que é longevidade? É o tanto de tempo que os animais passaram a viver mais. A gente vê que foi com o advento de ir ao veterinário, de ser vacinado, vermifugado, de ter a melhor alimentação. Isso tudo condiz com o aumento de vida do seu pet. A Albertina tá falando que a dela conhece o barulho do micro-ondas, guardo pães lá, dou um pedacinho. Não sou de acordo, Albertina. Não sou de acordo. Por quê, gente? Pão é carboidrato puro. Isso engorda a gente, imagine os pets, entendeu? Então, Val, eu preciso dar um medicamento pro meu cachorrinho, pro meu gatinho, o que eu faço? Nós temos aqueles alimentos úmidos, tem os próprios sachês, coloque o comprimido no meiozinho, abre a boca, enfia e glute. Nada de pão. Pão, gente, você vicia o animal a querer aquilo. Eu tenho pessoas conhecidas que quando elas estão tomando café, elas estão dando pão. Eu quase morro quando vejo um trem desse. Mas é problema. Hoje, a gente tem o nosso pet, não temos problema algum. Quando esse pet começa a ficar velhinho, como a gente também fica, aí começa a aparecer os problemas. Então, vamos evitar. Doce também, a Eleusa tá perguntando, também não. Doce, a aptidão, as papilas gustativas dos cães e gatos não são adeptas ao doce como nós seres humanos. Então, assim, esqueça, não precisa de doce. Tem coisas que as pessoas gostam de administrar, nada a ser todo dia, mas, por exemplo, tem algumas pessoas que gostam de administrar ovo, por exemplo, na alimentação. Né? Algumas rações no mercado, elas têm o ovo liofilizado, que é aquele ovo basicamente sintetizado no laboratório. Mas o ovo a gente indica sempre dar cozido, tá? Esporadicamente, é uma fonte de proteína altamente digestível, mas você dá esporadicamente e cozido, para não correr risco em relação, por exemplo, à salmonelose, que é uma bactéria que ama o ovo, tá? Outra questão que a gente também tem que ressaltar aqui, frutas e verduras. Tem gente que gosta de dar melancia, melão, maçã, banana, mamão. Essas frutas eu não vejo problema, tá? Mas, por exemplo, existem frutas como uva. Não é legal dar. A uva, ela é extremamente tóxica pro animal. Abacate. Abacate solta muito o intestino e pode dar caso de diarreia. Então, existem frutas e frutas. Eu sou um pouco radical, gente. Eu sou adepta da ração. Eu quero dar petisco, então eu vou pegar aquele volume de ração que eu teria que dar diariamente. Eu retiro 10% dali para dar petisco. Isso é alimentar balanceado, porque eu quero meu pet muito tempo comigo. Eu não quero por pouco tempo. Então, o que eu puder fazer... Existem doenças que, infelizmente, é uma fatalidade, né? Eu perdi um cãozinho pelo câncer no baço, entendeu? Mas isso acontece com 13 anos de idade. Então, assim, pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sei. Mas por problemas alimentares, eu não vou perder meu animal. Então, é mais ou menos isso que a gente quer conversar, tá? Muita gente tem falado também... até um outro assunto que eu acho interessante a gente abordar, que é a questão, manga pode? Já dei manga, ela amou. Manga não tem problema, o que eu te indico? Não dá manga com caroço não, você tira, corta os pedacinhos e dê. A manga não tem problema não. Tomar um pouquinho de água, né, porque a garganta vai secando. Então, gente, ficou claro essa questão de frutas, verduras, né? Tudo é questão de balanceamento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Dar a ração na idade certa, no tempo certo. Outra coisa que as pessoas erram muito, elas deixam ração disponível o dia inteiro. Val, mas eu trabalho, meu marido trabalha, a gente sai de manhã, não tem jeito. O ideal, gente, é que o animal ele coma fracionadamente, entendeu? Edileuza, vejo vários vídeos agora de comida caseira, mas o que são essas comidas caseiras? Não é o resto da nossa alimentação. São veterinários, são zootecnistas que estão formulando dietas com batata doce, com batatinha, com carne. Isso é diferente. Isso é dieta úmida, tá?
Nesse caso, Edileus, eu sempre recomendo você conversar com o veterinário, porque essas rações, esses alimentos úmidos, eles são muitas vezes direcionados para problemas específicos dos animais. Ou não, animal saudável, mas o que acontece? O veterinário que formula dessas grandes empresas que estão fazendo alimentação úmida, ele já faz, é uma alimentação direcionada para o seu pet. Então, você não pode fazer aleatoriamente. Eu vou entrar em contato ali pelo Instagram e vou comprar. Não, você tem que realmente fazer uma consulta. Porque tem vários, por exemplo, existem dietas formuladas que eles substituem, porque o animal é diabético. Aí, se o animal muitas vezes não é diabético, aí ele vai deixar de comer aquele ingrediente tão importante, porque, você entendeu? Então, tem que passar por uma consulta prévia com o nutricionista, com o zootecnista, com a veterinária, enfim. Tá? A minha cachorra, a Alessandra, tá falando que adora cenoura. Não tem problema algum, tá? A cenoura, assim, o que a gente percebe, gente, é que as rações no mercado hoje, elas têm essa parte desses ingredientes na sua ração. Mas você tá dando como algo mais. Não é isso que vai causar problema no seu pet. Nada, gente. Tudo tem que ser com muito cuidado, sem dar demais, entendeu? Porque até nós, seres humanos, se a gente come muita cenoura, o que acontece? O beta-caroteno, que é um corante da cenoura, vai direto para nossa pele, né? E a gente fica mais não laranja, né, da cor da cenoura, mas a gente fica mais corado. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar sempre tomando cuidado, ok? Então, voltando à questão da ração, gente, a Plus Pet é melhor que a Zup? A Plus Pet e a Zup são rações prêmios especiais da FVO Alimentos no mesmo patamar. O que muda, Val, nelas? Toda ração, gente, seja ela qual for, a Super Premium, a Premium, a Standard, elas têm os pellets. Pellets são os carocinhos da ração. E isso depende muito da forma que o animal vai apreender. Então tem animal que super quer uma ração e vai comer uma outra ração do mesmo nível nutricional e ele não quer, porque a pega dele não foi atraente para o paladar dele. Então, assim, eu diria para você que para os pets, os Zup estão no mesmo nível nutricional. O que muda? Muda basicamente os pellets e a forma que o animal. Tem animal que come Plus Pet, não come Zup e não come Plus Pet, e come as duas. Então, isso vai muito mais do animal do que do próprio alimento, ok? Minhas cachorras amam, a Daniela tá falando que minhas cachorrinhas amam tomate, cenoura, beterraba, sem excesso. Tranquilo, Daniela, sem excesso, tranquilo. A gente tem que ter muito cuidado com excesso, eu sempre falo isso. Val, então tá parecendo do jeito que você fala que você não é muito adepta. Oi, Roberto, de novo, do Rio. Você não é muito adepta que dê... Não sou, gente, eu sou bem sincera com vocês. Eu não sou adepta que dê nada além da ração e dos petiscos direcionados para o pet, que são produzidos para o pet, são balanceados para o pet, né? Sachês, latinhas úmidas, enfim. Isso que eu sou a favor. Nada além disso, porque muitas vezes você pode dar alimentos que não vão fazer nem graça a Sanner, a nossa representante Uberaba, não vai fazer nenhum tipo de alteração na dieta do animal, tá? Vai realmente, da forma que ele ingeriu, vai sair nas fezes dele. Outros não, outros vai ter uma absorção, vai fazer bem, enfim. Mas eu sou adepta da alimentação totalmente pet. A mesma coisa é a questão de petisco, nada de bolo, nada de pão de queijo, pão, nada disso, ok? Bom, voltando aqui à questão das rações, gente, é muito importante, a gente estava falando sobre o fracionamento. As pessoas deixam ração disponível lá para o cachorro. E aí o que acontece? O cachorro, ele é um animal que ele vai comer sem ter muitas vezes aquela vontade de comer, deveria ficar lá, você dá para o animal, ele já ser condicionado a comer naquele momento, entendeu? A comer naquele momento e depois você retira, tá? Mas não, a gente deixa fracionado. A Edileuza tá perguntando aqui, os sachês, qual o melhor? Edileuza, é o que eu falo, sachês nós temos vários no mercado, todos no mercado são muito bons, nós temos sachês inclusive terapêuticos, usados para várias doenças, principalmente ligado às fábricas das rações Super Premium. Então, assim, não existe qual sachê melhor, existe aquele que se adequa ao paladar do seu pet. Então, assim,
tem. A questão mais é você entender qual o paladar do seu pet, você fazer a degustação para ele que vai definir para você qual o melhor, tá? O importante é entender que muitos sachês no mercado são sachês comerciais, que são esses mais baratos, para os pets que estão beleza de saúde. Aqueles sachês mais caros, provavelmente eles são sachês terapêuticos, ok? Ou com sabores mais diferenciados, que por isso faz o alimento ser mais caro. Do Dogs é excelente. Do Dogs é um alimento super premium da FVO Alimentos. É um alimento semi-úmido. Nós aqui no Brasil não estamos tão acostumados em pensar no alimento super premium nessa forma semi-úmida, né? Muita gente fala o salsichão da FVO, a mortadela da FVO, com amor, um trem desse, né? Mas ele é um alimento super premium e ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Eu tenho experiência com os meus animais, meus animais sempre comeram, minha cadelinha come do Dogs. E ela é um produto que acontece de alta palatabilidade. O segredo, o pulo do gato da do Dogs é você ralar o produto, que é muito importante, você verificar no verso da tripa qual a quantidade de acordo com o peso do seu animal e você dá para o seu animal ralado. Porque se você cortar as fatias, como a gente corta em casa, o que vai fazer? Você coloca para o seu animal, ele come com muita voracidade, porque ele vai ver carne fresca, é a natureza do animal, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai comer, vai regurgitar. O que é regurgitar? Não chega nem a processar no estômago, né? É aquele vômito que sai o produto já aqui, ó, da parte do esôfago para fora. E aí o tutor vai imaginar assim, nossa, esse produto não é bom, meu cachorro vomitou, tá? Do Dogs não se administra para gato, é apenas para cão, mas é um produto excelente. É um produto que a gente indica muito para os animais que estão velhos, estão com a dentição caindo. Outra questão que a gente pode indicar do Dogs também, para animais que estejam extremamente caprichosos para comer, não gosta de comer ração mais. O cliente já mudou tanto a ração do cachorrinho que ele já enjoou de tudo. Então, do Dogs é sempre uma boa opção. Tem cliente, a Maria tá perguntando que dá do Dogs para pet idoso. Pode dar. A minha Shih Tzu, ela é idosa e ela come do Dogs. Os meus outros animais meu cachorrinho Vitor de Brasília, beijo. A FVO tá em peso aqui, gente. Então, assim, o pessoal que indica do Dogs pro idoso é maravilhoso, é um produto top. Do Dogs, gente, quem dá não arrepende. Agora, os problemas que sempre quando eu atendo alguma reclamação de do Dogs, a primeira coisa que eu pergunto: você deu a quantidade correta? Você olhou? Ih, doutor, nem sabia que tinha que olhar. Fui no olhômetro, cortei e dei. Você ralou? Não, morro de preguiça, não ralei não. Então é isso, é um produto top, é um produto que eu falo, sou bem ousada para falar isso, 9 entre 10 cães comem do Dogs, mas infelizmente é a má utilização do tutor, tá? Mas é um produto que eu super indico e ele ajuda bastante. Super indico para cão idoso. O Paulo de Brasília, a Sandra de Uberaba, tudo falando que é muito top essa ração. E gente, do Dogs, assim, nós que somos da FVO, a gente, sem sombra de dúvida, né? A gente sempre fala de do Dogs como um alimento completo, né? E biscoito, bifinho, são snacks também que a gente indica, sempre tendo aquele cuidado de você não dar uma quantidade exacerbada, você tem que fazer essa é também a outra característica minha, eu faço isso, eu pego 10% do que o animal comeria de ração extrusada e converto para petisco e só dou 90% de ração, é muito importante. Outra coisa, gente, indicação de uso. Ninguém olha o verso da embalagem da ração para ver quanto que você tem que dar para o seu animal. Ninguém vê. E isso é um caso muito sério. Sabe por quê? Muitas vezes quando você sai de uma ração mais barata para uma mais cara, primeira característica que você vai ver, o animal vai comer menos. E aí você fica com aquilo na cabeça, meu Deus, meu cachorro não tá gostando da ração, vou lá na loja, vou brigar. Aí o que acontece? É um efeito cascata, né? Você vai na loja, briga com o lojista, com o dono do pet shop, o pet shop procura o nosso representante, fala, aquela ração que você não presta, né? O cachorro não tá comendo. E muitas vezes a gente não vê uma coisa básica, é o que eu tô falando desde o início da live. Os animais, eles têm a capacidade de palatabilidade diferente da nossa.
À medida que o animal vai comendo um produto melhor, ele vai comendo menos. É essa a economia de você dar um alimento mais caro. Então, muitas vezes a pessoa acha assim, eu tenho um produto mesmo que ele é campeão de vendas, que é a Bong Carne Premium Coex. É um produto da FVO consagrado, um produto com 21% de proteína, mas é um alimento premium. É um alimento premium que ele tem um único atributo de produto, que é o extrato de UCA para diminuir o odor das fezes. Aí o pessoal fala, nossa, mas é cara essa ração, hein? Tem essa outra ração aqui na loja que é 21% também, só que aí você não olha a indicação de uso, né? Ter o mesmo nível de proteína não quer dizer que o produto é igual. A gente se esquece disso, a gente não olha isso, a gente não vê a coisa mais importante até do que os níveis de garantia, que é o percentual de proteína, de gordura, de matéria fibrosa, que é de que é feita a ração. A gente não olha. Aí a gente vê rações lá que tem farinha de pena, farinha de osso, e tá com o mesmo nível de proteína que a minha ração. E aí as pessoas não se atentam a isso. Gente, matéria-prima é o diferencial. O nosso diretor comercial mesmo fala, a gente não coloca qualidade e preço dentro do saco de ração. Então, assim, não adianta a gente procurar pelas rações mais baratas do mercado, porque a gente sempre vai infringir na questão da qualidade da matéria-prima. E isso eu falo com respaldo de FVO, a gente sabe a qualidade da nossa matéria-prima, tá bom? Gente, meu tempo tá acabando, daqui a pouco a live vai cair. Se alguém tiver mais perguntas para fazer, eu acho que dá pra gente fazer mais algumas coisas. Mas é isso, recapitulando sobre a live, vamos ver o nosso perfil, vamos ver qual é o animal que se encaixa na nossa rotina, lembrando que adotar é muito importante, mas adotar com responsabilidade é muito mais importante, né? Nós estamos aqui no momento que os pets, o crescimento do segmento pet food foi muito grande, graças a Deus por isso, né? E temos muito mais para crescer, né? Mas principalmente crescer com responsabilidade. Da mesma forma que se aumentou muito as adoções nesse período de pandemia, muitos animais estão sendo abandonados. Então, muitas vezes esses animais estão sendo abandonados pela falta de análise do tutor ao adotar. A Fátima está falando aqui que ela costuma olhar proteína e sódio. Tudo é um conjunto, tá, Fátima? Não adianta a gente olhar só a proteína, não. O extrato etéreo, que é a gordura, de onde que ela vem, é muito importante. E o sódio, ele só dá um dado para vocês que muitas pessoas pensam erroneamente que o sódio é causador de vários problemas no animal. E a grande função do sódio é justamente estimular a ingestão hídrica, né? Então hoje a AFICO, que é a Associação Controladora de Alimentos do Ministério da Agricultura, ela exige das fábricas de ração aqueles níveis de sódio que devem ir em cada produto, e é tudo um balanceamento. Então às vezes você vê uma ração que tem mais sódio que outra, mas é porque no balanceamento da ração a quantidade no fritar dos ovos vai dar a mesma, tá? E a gente muitas vezes pensa que aquele sódio vai causar problema de renal, problema de coração, enfim. Isso é uma falácia, isso aí não é verdade. Então, vamos pensar que se o meu animal está com algum problema em relação ao sódio, eu devo levar ele ao veterinário, e justamente ver se meu animal não tem que comer uma ração terapêutica, tá joia? Então, não é só analisar o nível de sódio. O Fábio, mudando um pouco o assunto, Chanin filhotes tem possibilidade? Existem estudos para isso, tá, Fábio? Mas não tem nenhuma, por agora não, a gente não tá pensando na Chanin filhote agora não, mas já se ventilou a ideia, tá? A Golden é boa, excelente ração, que eu falei desde o início, né, gente? Nós temos muitas rações boas no mercado e graças a Deus por isso, porque isso mostra o profissionalismo das empresas, né, e de todos nós que estamos envolvidos no setor pet. Um pet filhote é necessário comer quantas vezes ao dia? Gosto muito do seu trabalho. Obrigada, Maria, da Agrofeira. O ideal, Maria, é que ele coma 3 a 4 vezes ao dia, fracionadamente, seria o ideal, tá? Porque isso vai estimular o animalzinho a comer com tranquilidade e sem desenvolver aquele apetite aloprado do animal de comer muito, tá?
A Fátima tá mudando para Cat Bom, excelente produto, produto prêmio especial. A grande diferença do Cat Bom Alimentos hoje para várias rações do mesmo nível no mercado é a presença do DHA, que ele é um ômega 3 extraído da farinha de algas de águas frias, e ele funciona muito bem na questão do sistema cognitivo do animal. Estimula bastante, Fátima, nessa questão do aprendizado do animal. Tá? Então, assim, todo produto que tem DHA vale muito a pena a gente pensar em adicionar na dieta do nosso pet, ok? Gente, eu vou lá porque realmente vai acabar. Um beijo para vocês. Eu espero que tudo que nós conversamos aqui tenha sido de extrema importância, relevante, e principalmente que você possa ser canal. Oi, Verônica, nossa nutricionista. Obrigada por você estar aqui. Possa ser canal realmente de vocês repassar essas informações. É muito importante a gente ter isso em mente, porque sem conhecimento a gente começa... Ai, Diva, um beijo para você. Obrigada, Zé Antônio, Roberto. Então, a Márcia, nossa promotora de Arapiraca, de Alagoas, Paulo. Bom, então assim, um beijo, Eleusa. É muito... importante essa questão da gente poder estar analisando isso e repassar essas informações, gente, porque quando a gente se torna canal de informação, a gente leva as pessoas realmente a fazer uma melhor compra, né? E eu sou muito preocupada com essa questão da adoção pet mesmo, muito mesmo. Pet não é um bichinho de pelúcia, tá bom? Beijo pra vocês. E mandem dúvidas, mandem assuntos que vocês queiram que a gente converse. A gente vai estar marcando, a gente está tentando fazer uma live por mês, justamente para a gente levar mais informações para vocês, tá? Acompanhe a FVO Alimentos, a gente tem não só as partes de diversão, mas a gente tem muito post explicativo, tá bom? Beijo no coração de vocês, muita saúde, Fenelão de Fortaleza, Edmar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, boa semana. E que em breve a gente esteja junto. O que vocês precisarem, conte com a gente. Manda pro FVO Alimentos, que a gente vai ter um prazer de estar marcando e podendo responder. Agropop Urias, beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Roberto. Fiquem com Deus, tá? Não, pode deixar. Eu vou responder sim. O Edivar tá até falando aqui. Eu vou responder no particular as perguntas que passarem. Podem passar para o Instagram da FVO, vai ser um prazer. E se a gente vê que tem contexto para uma nova live sobre isso, a gente vai estar fazendo. Daqui a uns 15, 20 dias a gente faz outra. Aí vocês elejam aqueles assuntos que vocês queiram que a gente fale, tá bom? Beijo, gente. Bong Raças Pequenas tá lançando. Em breve a gente vai estar falando aqui do produto natural que tá saindo, tá bom, gente? Beijo, deixa eu ir, senão nós vamos ficar aqui, cair. Tchau, gente. Fiquem com Deus.